Tá? Então eu vou explicar para vocês mais um pouco a respeito do salivador alto e do salivador baixo. Então esse é o freio de salivador alto, tá? Vou mostrar para vocês onde é que está o erro da gente em achar que o salivador alto provoca abertura na boca dos cavalos. O primeiro erro é quando a gente, no enfrenar, antecipa, pula etapas e não dá tempo para o cavalo se adaptar ao toque do salivador no palato, que é a parte mais sensível da boca. O freio com um salivador alto é o único freio duro que trabalha todos os pontos sensíveis que são necessários serem trabalhados para a gente ter um cavalo com a doma bem finalizada, tá? Portanto, é preciso que você tenha conhecimento e sensibilidade para fazer um bom trabalho, tá? O ângulo máximo, como eu já falei para vocês, é 45 graus, ou seja, se eu passar desse ângulo de 45 graus, eu corro o risco de atravessar o freio na boca do cavalo e ele abrir a boca, tá? Principalmente se eu tiver a mão ligeira. Eu vou tentar fazer de uma forma que ele reaja, como eu estou falando para vocês, para tentar fazer com que todos entendam melhor. Ó, minha mão ligeira, atravessei o freio na boca, viram? Abriu a boca. Ó, abriu a boca, mão ligeira, abriu a boca. Por que isso acontece? Porque a perna do freio está passando do ângulo de 45 graus. Então, o que acontece? Vou mostrar para vocês pelo lado externo, para que vocês tenham uma noção melhor. Eu não respeitei o limite do ângulo de 45 graus, que deve ser respeitado durante o uso do freio duro. Então vocês imaginem que a embocadura que era para trabalhar todos os pontos sensíveis de uma vez só, de uma maneira confortável para o cavalo, e ela trabalhou totalmente errada, porque ela passou dos 45 graus, atravessou na boca do cavalo e o freio lá dentro ficou assim. Imagine o desconforto que causa. Então, se eu fizer mau uso do freio, vai ser inevitável que o cavalo abra a boca. Se eu fizer o uso correto, isso não vai acontecer. Agora eu vou mostrar para vocês como ele reage se eu fizer o uso correto da embocadura. Do mesmo salivador alto com que ele abriu a boca agora. Eu vou inicialmente aqui, a barbela, a influência da barbela está mais relacionada à pressão do freio sobre as barras e sobre a língua do que qualquer outro ponto sensível, tá? Vou fazer com a barbela bem folgada. Então, um ângulo de 45 graus, relembrando, seria, aqui nós temos 90 graus de uma ponta a outra do palito, e os 45 graus então seriam mais ou menos aqui. Esse é o cuidado que eu tomo sempre para que a alavanca do meu freio não passe disso aqui. Então agora eu vou mostrar para vocês qual é a reação positiva do meu cavalo em relação à embocadura quando eu faço o uso correto. Vocês reparem que eu vou fazer primeiro com a mão aqui por perto. Ó, um ângulo de 45 graus com leveza, com sensibilidade. Meu cavalo está procurando a posição, me entregando a boca e a nuca com leveza, sem abrir a boca. Ó, vejam que ele está conforme. Por quê? Porque ele está buscando a posição mais confortável em relação ao freio, saiu da pressão para trás, viram? Transferiu o peso sem nenhum problema, sem nenhum desconforto. Tá? Então, para mim acionar esse ângulo de 45 graus através das rédeas, os cavalos que são mais leves da boca por natureza, mais sensíveis, eu uso a barbela mais solta. Os cavalos que têm a tendência a não ser tão sensíveis da boca, eu uso a barbela um pouco mais justa. Tá? Então, como é que eu aciono essa alavanca? Eu procuro acionar assim. Ó, veja, o cavalo está procurando com leveza, tá? Mastigando, soltando a mastigação bem descontraído.
sem nenhum problema. Com a própria alavanca do freio, você flexionou para os dois lados. Se eu reparar, ó, está transferindo o peso para trás e eu não estou forçando a rédea, entregando a boca e a nuca. Isso são 45 graus. Mas no momento que eu acionar equivocadamente essa alavanca, vejam o que pode acontecer. Se eu pesar a minha mão e puxar ele muito por baixo, muito aqui, ele vai descer muito a linha da nuca lá, tá? E eu vou atravessar o freio na boca dele, principalmente se ele vier correndo, porque ele vem com toda a força para frente e ele já tem 70% do peso dele na frente. Mais o peso, o meu peso e o dos arreios em cima dele, vai causar essa reação, porque ele vai para frente, vai debruçar, vai fazer força com a boca para seguir em frente. E aí vai dar a abrição de boca. Que seria, no caso, aqui eu não vou ter como mostrar para vocês eu correr e agarrar da boca. Mas eu tenho como mostrar para vocês o quanto ele debruça para frente se eu acionar a alavanca errada através das rédeas. Quer ver? Estou trazendo a rédea bem por baixo. Vejam a altura, a posição que está a cabeça dele lá. Certo? Vou segurar essa rédea aqui, bem por baixo. Ó, estão vendo? Quando eu aciono a alavanca por baixo, olha o que acontece. Ele encapota, ele baixa em demasia. E aí ele se debruça para frente e solta a garupa. No momento que eu fizer o uso correto da rédea e acionar a alavanca de forma uniforme, vejam a postura dele. Ele vai trazer a linha da nuca acima da linha da garupa sem nenhum problema. Estão vendo? Ó? Ele não está se debruçando para frente, não está apoiado e está na posição que eu preciso para que ele tenha uma transferência sutil do peso para os posteriores e se mantenha leve na minha mão. Então, é isso aí que acontece. E agora eu vou mostrar para vocês quais as causas de reação de abrição de boca do salivador baixo. E não existe garantia de que um freio com salivador mais baixo não vai fazer o cavalo abrir a boca também, se a gente não tiver esse entendimento sobre a embocadura. Então, para vocês verem, eu vou substituir o salivador alto pelo salivador baixo, tá? Só para mostrar para vocês o quanto é importante a gente fazer o uso correto da embocadura. Não adianta procurar uma embocadura que vá nos auxiliar se a gente não tiver o entendimento de como a gente deve fazer o uso correto dela. Vejam que ele está com o salivador baixo, agora que eu acabei de pôr. Vou pôr ele inicialmente também com a barbela bem soltinha, tá? Vou só substituir as rédeas aqui. E vamos então ao que causa as reações negativas, que é a maior preocupação que eu vejo, que é a abrição de boca de cavalo. E às vezes as pessoas dizem, não, vou comprar um freio com salivador bem baixinho e vai resolver meu problema. Não vai resolver. Conversa para boi dormir. O que vai resolver o problema é a gente ter consciência de ter que todos os dias aprender um pouco mais e estar se aprimorando e evoluir. Tá? Não existe embocadura que faça milagre. Os freios de embocadura mais baixa, para enfrenar, na minha linha de trabalho eu não uso pelo seguinte, eles não vão trabalhar o palato, que é o ponto mais sensível da boca dos cavalos. E eu preciso trabalhar esse ponto para que depois eles aceitem qualquer outro tipo de embocadura. Se eu enfrenar um cavalo com um salivador baixo, no momento que eu entregar e alguém quiser botar um salivador mais alto, não vai funcionar. E aí, qual é a consequência disso? É que a culpa é do domador. A culpa vai ser minha, que domei e não enfrenei direito o cavalo. Então, acho muito importante enfrenar com o salivador bem alto e entregar para que o dono possa usar depois com qualquer outra embocadura que tenha o salivador mais baixo. É o seguinte, dentro dessa regra dos 45 graus, eu vou mostrar para vocês também da mesma forma que eu mostrei com o salivador alto. Tá? Vou mover a perna do freio no ângulo de 45 graus. Viram? Respondeu imediatamente. Tá? Mas se eu passar desse ângulo de 45 graus, o freio vai virar na boca e vai exercer mais pressão nas barras e na língua. Vejam a abrição de boca que fica.
vendo? Ó, o freio está atravessado na boca dele. E automaticamente isso aumenta a pressão nas barras e na língua. Tá? Aí o que acontece? Aí o pessoal vai lá e diz, não, a barbela está muito solta. E aí agrava ainda mais o problema. Porque em vez de calibrar a mão lá, bota ainda mais pressão. Reduz a barbela, aumenta a pressão na boca do cavalo, segue com a mão pesada lá e acionando a alavanca do freio equivocadamente através das rédeas por baixo. Tá? E aí o freio atravessa na boca e olha a pressão que fica a boca. Esse cavalo é um cavalo que está bem trabalhado, bem sensível, mas eu vou tentar simular aqui como se ele viesse correndo e eu com a mão pesada agarrando ele com a mão ligeira e acionando as rédeas de maneira equivocada, tá? Vamos supor que ele venha correndo. E 70% do peso dele, assim como ele está debruçado nas mãos. O ponto de equilíbrio dele é a boca. No momento que eu levar a mão ligeira na boca dele e acionar errado a alavanca do freio, atravessando o freio na boca dele, exercendo mais pressão sobre as barras e a língua, ele vai abrir a boca. Querem ver? Ó? Repare, abriu a boca. Por quê? Foi a mão ligeira. Tá? Mas, se eu tiver com a barbela justa e tiver a consciência e souber que o limite da minha mão é o mesmo limite de angulação do freio, que é o limite de 45 graus que eu digo para vocês, eu vou arrumar minha postura nos arreios para equilibrar ele, para não transferir ainda mais peso para frente, para botar ele no caldeirão e fazer com que ele tenha que transferir o peso dele e o meu para trás, ajudo ele através da equitação, e com a mão leve eu aciono a alavanca do freio no ângulo máximo de 45 graus para que ele me ceda a nuca e a boca com a nuca acima da linha da garupa e tenha facilidade de transferir o peso para os posteriores, se mantendo com a frente leve e não pesando na minha mão. Tá bueno?